Então, o Evangelho de Lucas, né? E o Evangelho de Lucas é o evangelho maior que tem em relação ao tamanho, em relação à quantidade de palavras. Não é o evangelho que tem mais capítulos, mas é o evangelho que tem mais palavras. Então, os capítulos são bem maiores, são bem mais numerosos em relação aos versículos, né? Em relação ao tamanho do conteúdo, do tamanho do Evangelho de Lucas. Lembrando que Lucas ele está entre os evangelhos sinóticos. Lembra que eu falei dos sinóticos, né? Sim é a visão e o nóticos significa olhar para o mesmo lugar, né? Olhar para o mesmo lugar, sinóticos. Então, assim, de certa maneira, Lucas, Mateus e Marcos, eles olharam para o mesmo lugar, talvez pela mesma fonte. E Lucas e Mateus, muito provavelmente essa é a definição e o pensamento dos teólogos, né, os teólogos que estudaram e que comentaram esses evangelhos, de que o primeiro evangelho foi Marcos e depois Lucas e Mateus leram o evangelho de Marcos para acrescentar dentro do seu livro, dos seus livros, né, dos seus livros. Então, assim, o Lucas, ele está dentro dos sinóticos, né? O único que não é sinótico é o Evangelho de João, que é o próximo que a gente vai estudar depois de Lucas, né? Algumas considerações importantes é que Lucas ele era médico, né? E se você abrir comigo em Colossenses capítulo 4, Colossenses capítulo 4, versículo 14, olha só o que Paulo diz. Paulo diz assim: Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Então, assim, Lucas, ele era médico, né? A gente vê aqui que nesse texto de Colossenses que Paulo está dando essa indicação de que Lucas era médico. A gente tem pouca informação de Lucas, mas o que a gente sabe é que Lucas ele era um gentil. Ele não era não gentil de gentileza, né? Ele é gentil no sentido de não judeu, né? E o Lucas, ele escreveu o Evangelho de Lucas e ele escreveu Atos, né? Então os dois livros, na verdade, hora que um acaba, o outro começa, né? Então assim, poderia até ter sido chamado de Primeira Lucas e Segunda Lucas. Poderia ser colocado assim, né? Mas eles deram outro nome, talvez por conta do foco. O foco do Evangelho de Lucas é falar sobre a vida de Jesus como Filho do Homem, e o foco do Atos dos Apóstolos é as ações do Espírito Santo através dos apóstolos aqui na Terra, né? Então, assim, são objetivos diferentes, então eles colocaram esses dois nomes diferentes. Mas a gente não sabe nada sobre o passado e sobre a conversão do Lucas, como que ele se converteu. O que a gente sabe é que o Lucas andou muito com Paulo, né? Ele foi companheiro frequente de Paulo, pelo menos desde a visão da Macedônia, em Atos capítulo 16, de 9 a 10, foi uma visão que Paulo teve, até a morte, o martírio de Paulo, que está relatado em 2 Timóteo 4:11, a gente sabe que Lucas esteve presente, bem presente na vida do, 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 do Paulo, né? Então Lucas, inclusive assim, tem um filme muito bom que foi feito aí há pouco tempo, chamado, como chamava? Alguma coisa do apóstolo. O apóstolo amado, falava sobre a vida de Paulo, mas ele não conta toda a vida de Paulo, conta um trecho só da vida de Paulo, e o camarada que aparece lá, que é um ator famoso, acho que chama Caviezel, alguma coisa que ele fez, foi o ator do, 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 daquele filme do Mel Gibson sobre Jesus, né? Da Paixão de Cristo, né? Ele foi o Jesus lá na história no filme do Mel Gibson, do Paixão de Cristo, mas nesse filme do apóstolo, de apóstolo Paulo, o Vin Caviezel, que era o Jesus do outro filme, é o Lucas, não o Paulo. Paulo é um outro camarada um pouco mais velho, carequinha, né? Esse Vin Caviezel, que é o escritor, que ele escreve, que ele relata
ele é o Lucas, e o Lucas é médico. Eu até aconselho vocês a assistirem esse filme, depois eu mando lá no grupo da Devocional. Um filme muito bonito, um filme muito bom, e explica também uma coisa muito importante lá nesse filme que eu achei assim fantástico, que é a explicação dos espinhos na carne de Paulo, né? Todo mundo pensa que o espinho na carne de Paulo, quer dizer, como a gente não tem nenhuma explicação de que doença que era o espinho na carne de Paulo, a gente só sabe que era algo que doía muito. Esse filme ele explica, segundo o pastor Ziel Machado, lá da saúde, né, ele entende que o espinho na carne do Paulo aparece nesse filme. Então eu não vou falar qual que é até você assistir. E depois que você assistir, você vem me perguntar e eu falo para vocês, tá bom? Então vou deixar vocês na curiosidade só para vocês correrem atrás do filme. Então vamos lá. Então, assim, interessante que os historiadores apontam que o Lucas ele veio de Antioquia. Por quê? Porque muitos dos relatos de Lucas estão em Antioquia, né? Não coloquei todas as referências, mas são vários versículos que Lucas está falando sobre Antioquia. Então, muito provavelmente, Lucas ele veio da Antioquia. O Lucas, por ele ser médico, ele deu muito valor e muita importância ao ministério de cura de Jesus, né? Então, assim, nós vamos ver assim dezenas de relatos sobre as curas que Jesus realizou, né? Então, mas se você pensar, né, comigo mesmo, se você pensar racionalmente, um médico, né, ficaria impressionado se uma pessoa fosse curada não com remédios, mas com uma oração, não é verdade? Os médicos, tem muitas coisas que os médicos não conseguem explicar, né? Tem muitas coisas que os médicos não conseguem entender, como que essa pessoa foi curada, como que essa pessoa foi transformada, se ela estava doente, ninguém deu remédio, ela não tomou o remédio que eu falei e ela foi curada. Então, assim, eu vejo que Lucas ele tinha ele relatava e ele relata as curas de uma maneira diferente, né? Hoje a gente vai ver, por exemplo, quando Jesus cura a sogra de Pedro, né? A gente vê que nenhum outro evangelho falou que a sogra estava com uma alta febre. Só Lucas que fala sobre alta febre. E uma outra questão que eu vejo também que Lucas explica é aquela questão que Jesus no Getsemane ele suava sangue, né? E nenhum outro evangelista dos evangelhos aqui falou desse detalhe onde Jesus suava sangue, porque dizem que a pressão de uma pessoa, por exemplo, quando ela vai para o espaço, quando ela vai no espaço, a pressão atmosférica, como não tem a pressão atmosférica, eles estão no espaço e lá é um vácuo, né, no sentido da ausência de oxigênio e de ar, a pressão é tão grande que a pessoa acaba suando sangue, ou seja, a pressão que Jesus estava sofrendo na proximidade da sua crucificação era tão grande, mas era tão grande que ele suava sangue. Então existe uma outra possibilidade desse texto, quando a gente chegar lá a gente vai ver, mas de que não é que Jesus suava sangue, mas o suor dele caía como gotas de sangue. Mas assim, depois a gente vai ver isso lá na frente, né? Mas Paulo, ou Lucas, como ele era um médico, a gente vai ver que os relatos, principalmente os relatos de cura de Lucas, são bem mais detalhados do que os outros. A obra de Lucas, ela está sendo direcionada para uma pessoa chamada Teófilo, né? Só que Teófilo, pode ser que Teófilo não seja um nome. Talvez Teófilo seja um apelido, talvez Teófilo seja um pseudônimo para alguém que se converteu dentro da casa de César. Por quê? Porque talvez se alguém dentro da casa de César se convertesse ao cristianismo, poderia sofrer alguma perseguição. Então Lucas, quando ele endereça o evangelho a essa pessoa chamada Teófilo, né? Inclusive em Atos está escrito bem claro que ele manda essa escrita, né? Esse livro, esse evangelho para Teófilo. Ele coloca assim,
para o excelentíssimo Teófilo, ou seja, esse Teófilo era alguém de extrema importância dentro da casa de César, né? E o César, e dentro da casa de César, então ele podia ser perseguido se falasse o nome real dele. Então Teófilo, na verdade, significa o quê? Theo significa Deus, né? Em grego theos é Deus, e philos vem do amor filantrópico, o amor filéu, que é o amor de amigo. Ou seja, a palavra teófilo significa o amor, aquele que ama fraternalmente a Deus, né? Então, muito provavelmente, Teófilo é um pseudônimo de alguém para quem Lucas está escrevendo o Evangelho. Os temas de Lucas, né? Lucas ele tem um estilo bastante acadêmico e bem letrado, ou seja, o grego escrito pelo Lucas, lembrando que Lucas era gentil, Lucas não era judeu, né? E ele escreveu esse evangelho. Então, assim, o Lucas, talvez por ser médico, tal, por ter estudado bastante, ele apresenta aqui uma gramática bem conceituada e bem desenvolvida. Lembra que eu falei para vocês que Marcos foi um livro bastante simples, né? Marcos é escrito num grego bem simples. Então, quando a gente vai estudar a língua grega bíblica na teologia, a gente começa estudando por Marcos, porque Marcos é o evangelho mais simples. Lucas já é um livro um pouco mais complexo por conta da sua. Ele é mais polido, gramaticalmente falando, para escrever o evangelho dele, né? Então é um estilo mais acadêmico e mais bem letrado. O livro de Lucas ele tem um relato maior sobre o nascimento de Jesus, né? De todos os evangelhos, o que mais fala sobre o nascimento de Jesus é o Lucas. Inclusive, diferente dos outros evangelhos, ele fala sobre o nascimento de João Batista, ele fala sobre a anunciação de Maria, ele fala sobre a manjedoura, sobre os pastores, e ele fala sobre o sacerdote Simeão, que não tem nos outros evangelhos, né? O Simeão é um sacerdote do templo dessa época que Jesus nasceu, e que ele tinha recebido a promessa de que ele veria com os olhos, né, o próprio Salvador. E aí esse Simeão, como ele tinha recebido essa promessa, ele segura Jesus no colo, porque no dia que Jesus provavelmente ia ser circuncidado por conta da questão judaica, no 8º dia ele foi levado lá para Jerusalém, e lá em Jerusalém o Simeão segurou ele no colo, né? Então, e ele viu o Messias. Um tema importante do livro de Lucas é a compaixão de Jesus pelos gentios, pelos samaritanos, pelas mulheres, pelas crianças, pelos coletores de impostos, pelos pecadores, enfim, pelos marginalizados da sociedade judaica daquela região, né? Talvez porque Lucas ele era gentil também, então ele tinha esse lado mais próximo dessas pessoas, então os relatos dele são bastante focados nessas pessoas, né? Então, assim, o livro de Lucas é o livro que mais fala sobre crianças e mulheres, né? Lembrando que as mulheres e as crianças não eram contados na hora de fazer a contagem, um tipo de um censo, a cabeça das mulheres e das crianças não eram contadas, só dos homens, né? Então, assim, por conta dessa sociedade mais machista e paternalista que era a sociedade judaica, né? Mas isso não significa que ele não ignorava os ricos e as pessoas mais respeitáveis da sociedade, tá? Então Lucas, ele tem ele amplia o quadro de foco das ações de Jesus por conta de ele ser uma pessoa que foca bastante nos marginalizados. Ele dá um realce bastante grande em relação às mulheres, inclusive é o livro que mais fala sobre Maria, Isabel e Ana, né? Então, assim, o Lucas tem esse foco nas mulheres, mesmo porque eu já falei para vocês, né? As mulheres elas têm uma sensibilidade maior, e quando elas
tem encontros com Jesus, né? Então, assim, nessa sensibilidade, a gente vê uma profundidade maior do relacionamento dessas mulheres ou de pessoas com Deus. Quando Jesus, o público-alvo do livro de Lucas são os gentios. Então, lembra que do Marcos eram os romanos, do Mateus eram os judeus, e do Lucas são os gentios, ou seja, ele é focado, o evangelho foca nos gentios, nas pessoas de várias outras nacionalidades que não eram judeus, mas que precisam também ouvir o evangelho do Senhor Jesus. Inclusive, se você pensar que Lucas andava com Paulo direto e Paulo era o pregador para os gentios, então de uma certa maneira você tinha aqui um foco, né, por conta de andar junto com Paulo. O Lucas ele também tem um foco no seu evangelho para aqueles que são gentios, né? E eu fico pensando, né, pessoal, às vezes a gente lê a Bíblia e pensa assim, a gente faz essa divisão, né? Judeus e gentios, né? E a gente fica pensando assim, nossa, os judeus devem ser o quê? 20%, 30%, né, da população mundial? Não, pessoal, presta atenção no que a gente está falando. Os gentios são mais de 90 e tantos, 98% da população mundial, você entende? A Bíblia fala, separa judeus e gentios, só duas categorias, né? Judeus e gentios. A gente pensa, nossa, deve ser 50-50. Não, não. Os gentios é totalmente a completa maioria absoluta do planeta Terra, se você for pensar, né? Então, assim, é importante a gente entender que Deus queria que os gentios fossem alcançados, né? Então, Lucas, ele foca no público-alvo dos gentios. Quando Lucas fala de Jesus, né, a gente vai ver assim que Marcos trata Jesus como servo, Mateus trata Jesus como o Filho de Deus, né? Mas assim, o Lucas ele trata o Jesus como filho do homem, né? No sentido de que Jesus ele era alguém que era um ser humano, né? Então ele trabalha com a questão da humanidade de Jesus. Claro que ele não nega e ele nem entra em conflito em relação à divindade de Jesus, mas a gente vê assim que a gente foca num lado bastante humano de Jesus, então é por isso que ele fala sobre o Filho do Homem. E ele fala, Lucas também deixa bem claro que Jesus ele foi rejeitado por Israel e ele foi oferecido ao mundo, né? Então, Deus escolheu Israel para ser a luz para as nações, para ser o reflexo do relacionamento para com as pessoas, mas Israel rejeitou a Jesus. Israel rejeitou a Jesus e por isso que Jesus foi oferecido ao mundo, né? E Lucas, assim como está no livro de Atos, e você vai ver, a gente vai ver muito isso através das cartas de Paulo, que Lucas defende muito a justificação pela fé. Ou seja, que nós nos tornamos justos pela nossa fé e a nossa crença no Senhor Jesus, que nos justifica e nos purifica de todo pecado. Muito bem, essa é a introdução. A gente vai ver aqui que o esboço geral de Lucas é dividido em 5 partes. Então você tem o prelúdio do ministério de Cristo, você tem o ministério da Galileia, você tem a jornada para Jerusalém, a semana da paixão e a consumação do ministério. São 5 partes, é claro que cada uma dessas partes tem diversas subdivisões, né? Então, assim, o prelúdio do ministério de Cristo vai do capítulo 1 até o 4:13. O ministério na Galileia vai do capítulo 4:14 até o 9:50. Depois você tem a terceira parte, que é a jornada para Jerusalém, que vai do capítulo 9:51 até o 19, versículo 27. E a quarta parte do Lucas é a semana da paixão, que vai do capítulo 19:28 até o 23:56. E finalmente a quinta parte, que é a consumação do ministério de Jesus, que vai do capítulo 24, versículo 1 até
é o final do versículo 57. Então, a última parte de Lucas é o último capítulo de Lucas, tá? Ontem, então, era para vocês terem lido o capítulo 1 até o capítulo 3, que fala sobre esse prelúdio do ministério de Cristo. Aí tem o nascimento de Jesus, tem a infância de Jesus, tem o batismo de Jesus, né? Então, são essas três partes que completam esses capítulos, do capítulo 3 até o capítulo 4. A gente vai pegar, então, o capítulo 4, de 1 a 13, ainda está dentro dessa primeira parte, mas depois do versículo 14 já começa o ministério da Galileia. Então a gente vai começar hoje com o último pedacinho da primeira parte de Lucas, que é o prelúdio do ministério, e a gente vai começar do capítulo 4, versículo 1 a 13, que fala sobre a tentação de Jesus no deserto. Então, olhando para esse texto, a gente vê que Jesus aqui não relata exatamente o batismo de João, mas ele fala sobre a pregação do João Batista, do capítulo 3, de 1 a 20, o testemunho do céu e a genealogia do Filho do Homem, do capítulo 3, versículo 23 até o 38, né? E aí começa então o capítulo 4 falando sobre a tentação de Jesus, né? E na tentação de Jesus, a gente vai ver o texto que diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias, ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se és o Filho de Deus, manda essa pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe um relance todos os reinos do mundo, e lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados, e posso dá-lo a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. O diabo levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito para guardarem. Com as mãos eles segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Uma coisa interessante desse primeiro texto, né? A primeira pergunta que eu faço para vocês é: por que o Espírito Santo leva Jesus para um deserto para ser tentado? Não é interessante, pessoal? Não sei se você já parou para pensar. Quando uma pessoa acaba de se formar, às vezes a gente pensa, né? Puxa, ele se dedicou tanto para chegar até aqui, né? E vai começar agora uma nova jornada. Vamos dar umas férias para ele, né? A gente pensa do contrário, em vez de botar no fogo, não, a gente pensa em dar umas férias e dar um alívio. Mas não, aqui, quando o ministério de Jesus começou, não teve alívio, teve dificuldade, teve mais dificuldades. E eu vejo, né, que quando eu penso assim, né, a palavra de Deus é assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então eu penso o seguinte, pessoal: quando nós estamos cheios de Deus, quando nós estamos cheios da presença de Deus, é normal que nós passemos por dificuldades maiores. Por quê? Porque Deus não vai permitir que você passe por dificuldades maiores se você estiver mal espiritualmente. Vamos pensar assim, né? Porque senão, aquilo que vem de Deus, mais uma vez eu falo para vocês, né? Qual a diferença entre provação e tentação? A provação tem o objetivo de que você seja aprovado. E a tentação tem o objetivo de que você caia no pecado. Então Deus, por isso que a palavra de Deus fala, Deus, nunca diga que Deus tenta, que Deus traz tentação para você. Não, Deus nunca traz tentação para você. Quem traz tentação para você é o diabo. O que Deus faz é provação. Ele quer provar que a sua fé
está forte. Ou seja, toda vez que nós passamos por uma dificuldade e essa dificuldade vem da parte de Deus, é porque Deus quer que nós sejamos aprovados por Ele. Aprovados por Ele. E não que nós caiamos na tentação. Você entende? Na verdade, as escolas, quando você faz a prova no final do bimestre, eu tenho certeza que o objetivo do professor não é te reprovar. Nenhum professor quer que você reprove. Por quê? Porque se você reprovar, vai pegar mal para ele, porque o professor é que é ruim. Você reprovou porque o professor é ruim, né? Então nenhum professor quer que seus alunos sejam reprovados. Todo professor quer que seus alunos sejam aprovados. Não é verdade? Não estou falando a verdade? Né? Quem é professor aqui sabe do que eu estou falando. Ninguém faz prova para um menino reprovar. O menino reprova porque ele não estudou, porque ele não se dedicou. Né? Então eu penso também, da parte de Deus, é assim. Então, como Jesus foi para o deserto, a gente fala assim que Jesus foi para o deserto para ser tentado pelo diabo, mas o Espírito levou Jesus para o deserto para ser provado. E a prova deu certo. Por quê? Porque esse filho de Deus saiu vencedor. Esse filho de Deus passou de ano. Ele foi aprovado. Você entende? O diabo queria que ele caísse, mas Deus queria que ele fosse aprovado. E isso acontece com as nossas vidas, pessoal. Nós passamos por dificuldades nas nossas vidas porque Deus quer que nós sejamos aprovados. Deus não quer que nós sejamos reprovados. Então, um camarada um dia chegou para mim e falou assim: Ah, pastor, mas eu caí no pecado porque Deus ele me deu esse negócio aqui e aí eu caí. Tipo assim, negativo, negativo. Deus não dá uma prova para você cair. Porque senão você vai botar a culpa em Deus. Você falou assim: Ah, Deus que me fez isso. Negativo. Quem errou foi você. Quem errou foi você. Foi você que caiu na ladainha do diabo. Foi você que caiu na ladainha da sua carne. E é por isso que você caiu no pecado. Não é porque Deus queria que você caísse. Deus nunca quis que você caísse. Deus queria que você fosse aprovado. Deus quer que nós busquemos a santidade nas nossas vidas. E aí, quando Jesus vai para o deserto, e aqui, pessoal, deixa eu dar uma teologada para vocês, tá? Nos outros evangelhos, as tentações elas vêm numa ordem diferente. Primeiro, a primeira tudo bem, é a mesma nos três evangelhos. Os três falam sobre a comida. A segunda e a terceira, em Lucas, elas são invertidas. Se você for buscar lá em Marcos capítulo 4, de 1 a 11, ou em Mateus 4, de 1 a 11, em Marcos 1, de 12 a 13, você vai perceber que a ordem das tentações está diferente em Lucas. E eu vou dizer uma coisa para vocês que os comentaristas trazem, né? Lucas, ele não segue exatamente uma ordem cronológica, mas Lucas, ele segue uma ordem de importância. E eu acho interessante isso em Lucas, né? Então, assim, vários momentos no Evangelho de Lucas, comparando com Mateus e com Marcos, você vai ver que Lucas ele muda a ordem das coisas, não porque Lucas ele queria ser especial, não, mas porque Lucas ele coloca em posição de importância e não simplesmente em ordem cronológica. Tá? Então Lucas ele colocou primeiro a tentação da comida, depois a tentação da autoridade e depois a tentação de provar a Deus, né? De Jesus se jogar daqui e os anjos segurarem ele. Né? Segunda coisa que eu queria que vocês pensassem é que o diabo conhece bem a Bíblia, não é verdade, pessoal? O diabo conhece bem a palavra de Deus. Inclusive ele usa a palavra de Deus para tentar te atacar. Ele usa a palavra de Deus para tentar fazer você cair no pecado. Olha só que interessante, pessoal. Né? É o que eu sempre falo para vocês. Muitas vezes nós vamos nos defrontar, nós vamos ter que enfrentar perguntas capciosas na nossa vida. Vai haver pessoas que vão vir com perguntas capciosas para vocês. Ah, se a sua igreja é tão boa assim, por que ela não ajuda os pobres?
Ah, se sua igreja é tão boa assim, então por que que vocês não fazem isso, não fazem aquilo? Sempre vai ter, pessoal. Então toma cuidado com a ladainha do diabo, com a ladainha do mundo. Por quê? Porque eles vão querer sempre pegar você num ponto fraco seu para atacar você. É o que diz lá em 1 Pedro capítulo 5. O inimigo é como um leão que fica ao redor procurando um ponto fraco para ele te atacar. E ele vai sempre te atacar no ponto fraco, no ponto onde você é mais fraco, né? Ele vai atacar você nessa parte, né? Então tome cuidado, né? Esteja firmado. Quanto mais, por isso que eu falo, né, pessoal, às vezes é melhor você conhecer nada da palavra de Deus do que você conhecer mais ou menos. Porque se você conhece só mais ou menos, tipo assim, você é meia boca, sabe? Ah, mais ou menos, eu sei mais ou menos, né? Se você sabe mais ou menos, o inimigo pode te atacar. O inimigo pode usar a palavra de Deus para te atacar, mas se você conhece a palavra de Deus, você não cai. Eu vou dizer para vocês, eu tenho uma igreja aí que eu não vou falar o nome, mas assim, o pastor, ele veio com uma história muito estranha mesmo. E alguns amigos meus estavam indo para a igreja desse pastor. Aí um dia eu pedi para almoçar com esse pastor. Eu fui almoçar com ele, paguei o almoço para ele, conversamos, batemos papo. E ele começou com a ladainha dele, de vários pontos terríveis que não tem pé nem cabeça. E ele começou a jogar versículos soltos da Bíblia. E aí eu falei para ele assim, camarada, você não pode falar isso para mim porque eu leio a Bíblia, né? Eu conheço a palavra de Deus. Não adianta você jogar versículos aleatórios na Bíblia fora do contexto, porque eu conheço o contexto. E todo versículo que ele soltava para mim, eu trazia o contexto e falava assim, não, mas olha só, Jesus, dentro desse contexto, o autor dentro desse contexto trazia uma explicação para isso, para isso, para isso, para isso. Você não pode tirar um versículo do contexto e querer basear o seu argumento em cima de apenas um versículo. É o que o pastor Arata sempre falou para mim, Joel. Um texto fora de contexto pode se transformar em um pretexto, né? Então assim, ele sempre falou isso para mim. Então toma cuidado para não basear a sua vida em um versículo só. Acho que foi semana passada mesmo, eu estava assistindo televisão, começou a passar uma luta de Ultimate Fight, aquela luta livre, onde os caras se batem até um desmaiar, tal, assim, né? E tem um lutador chamado John Jones, que é um dos melhores lutadores dessas lutas aí, né? Não vou falar pra vocês que eu não gosto muito, porque todo homem gosta desses negócios de luta, né? Mas assim, essas lutas, elas, tipo, sei lá, eu não vejo nada de Deus nessas lutas, né? E esse camarada, John Jones, ele tava com uma tatuagem no peito dele, escrito assim, Filipenses 4,16. E você sabe o que está escrito em Filipenses 4,16, pessoal? Tudo posso naquele que me fortalece. Aí, ó, pensa comigo, se você pega só esse versículo, tudo posso, eu posso socar a cara de alguém, eu posso matar alguém, eu posso bater em alguém até ele morrer, por quê? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso chutar a boca de um cara que está lutando comigo, eu posso mentir, eu posso roubar, eu posso usar drogas, por quê? Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Você entende, pessoal, que um camarada que usa um versículo fora do contexto, ele pode fazer o que ele quiser com esse texto, você entende? Ele pode fazer o que ele quiser com esse texto. E você fala assim, tudo posso naquele que me fortalece, eu posso fazer qualquer coisa nesse mundo, negativo. Camarada, lê os versículos anteriores. Paulo ele fala assim, passei por perseguição, passei por fome, fui apedrejado até a morte, fui perseguido, as pessoas me bateram, as pessoas me xingaram, eu fui expulso das cidades, eu passei por dificuldades, tive momentos de fartura, tive momentos bons, tive momentos legais na minha vida, e é por isso que eu tudo posso naquele que me fortalece. Você entende, pessoal? Toma cuidado com pegar um texto isolado do contexto e querer criar doutrinas. É assim que formam heresias.
É assim que formam as heresias. As heresias se formam dessa maneira. Então temos que tomar cuidado. Então é melhor estudar bastante a palavra de Deus do que estudar mais ou menos, né? Não seja, mas eu vou dizer para você, pastor, então o que é estudar mais ou menos? Vou explicar para vocês o que é estudar mais ou menos. Sabe, o estudar mais ou menos é assim. Ah, o pastor falou domingo? Que pastor falou domingo, pessoal? Você tem que ter lido na palavra, você tem que ter estudado, sabe? Mas eu vi alguém falar. Ah, mas a minha vizinha falou um versículo que falava isso. Não, pessoal, você tem que estudar. Você tem que estudar a palavra de Deus. É isso que a gente está fazendo, a gente está estudando, a gente está escrevendo, a gente está vendo tudo o que a palavra diz, o porquê que fala isso, isso, aquilo. Né? Então é importante você conhecer a palavra. Jesus conhecia a palavra. Por isso que quando o diabo vem com alguns versículos para tentar enganar Jesus, Jesus não caía na história dele. Sabe por quê? Porque Jesus conhecia a palavra de Deus. Eu vou dizer algo mais. Porque Jesus era a própria palavra de Deus. Na verdade, pessoal, Jesus era a própria palavra. Como que o cara vai querer enganar Jesus? Jesus. Mas assim, eu penso, na humanidade de Jesus, será que Jesus poderia cair na tentação? Poderia, porque ele também era ser humano, na verdade. Ele era Deus? Era, mas ele era ser humano. O lado humano, Deus poderia ter caído? Poderia, mas ele não caiu. Jesus não caiu na ladainha do diabo. Eu quero dizer para vocês, eu já falei isso em algumas pregações, eu gosto muito dessa ideia, que também eu aprendi do pastor Ziel. Ele fala que existe a trindade satânica. O que é a trindade satânica? A trindade satânica é a minha necessidade, o meu desejo e a minha vontade. E essa trindade satânica sai aqui da tentação do diabo dentro do jejum de 40 dias de Jesus. Por quê? Na primeira tentação, o diabo coloca para Jesus, primeiro ele fala assim, se você é filho de Deus, ou seja, de uma certa maneira, quando o diabo fala assim, se você é filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pães, o inimigo está querendo que Jesus usufrua da sua posição para o seu benefício próprio, para a sua necessidade. Olha para a sua necessidade. Eu digo para você, não, pessoal, você não precisa... Ah, não, então sempre que eu pensar na minha necessidade, eu vou estar caindo na ladainha do diabo. Não é isso. É que muitas vezes o diabo, ele te tenta pensando na sua necessidade. Tipo assim, ah, mas eu preciso de uma casa nova. Ah, mas eu preciso de um sapato novo. Eu tenho 385 sapatos no meu armário, mas eu preciso de um novo. Ah, eu preciso dessa bolsa. Sem essa bolsa eu não consigo ser alguém na vida. Ah, eu preciso de um celular novo. Porque eu necessito. Você entende, pessoal? O que eu estou dizendo para vocês é que às vezes o diabo coloca isso na sua cabeça. Ele tenta fazer você ser tentado por alguma coisa que você ostenta nessa vida. E se você parar para pensar, o que você realmente precisa, né? E Jesus está mostrando aqui, olha, o que é mais importante, a comida física ou a comida espiritual? Não é verdade? O que você precisa mais, uma comida física ou uma comida espiritual? Ah, pastor, e aí a humanidade que é 880 fala assim, ah, então o meu pastor falou que então de agora em diante eu não vou comer mais comida, vou comer só a Bíblia. Não, pessoal, não. Né? O que eu estou dizendo para vocês é que o inimigo pode usar essa frase, o que eu necessito, e transformar essa frase em uma tentação que pode te levar a cair no pecado. Tá? Então, assim, é isso que eu estou falando, da trindade satânica. Foi isso que eu aprendi do pastor Ziel. A segunda foi a questão da autoridade. Né? O inimigo ele levou Jesus para falar assim, eu te darei toda a autoridade sobre eles, todo o esplendor, porque me foram dados, e eu posso dá-los a quem eu quiser. Aí você vai falar assim, ô pastor Joel, mas o diabo ele pode dar essas coisas para alguém? Ele pode dar essa fama para as pessoas? Pode, pessoal. Eu não vou ler os textos, que não vai demorar muito, mas
se você parar para pensar, Satanás, ele é o príncipe deste mundo. A Bíblia fala que Satanás é o príncipe deste mundo. Então coloca aí, Satanás, príncipe deste mundo, coloca os versículos. João capítulo 12, versículo 31, João capítulo 14, versículo 30, João capítulo 16, versículo 11. Todos esses versículos, eles falam que Jesus que está declarando que o Satanás, ele é o príncipe deste mundo. Que mundo? Desse mundo tenebroso, né? O mundo, por quê, pessoal, que o diabo é o príncipe desse mundo? Porque depois que Adão e Eva pecaram e o pecado começou a dominar sobre a humanidade, quem domina sobre aqueles que estão debaixo do pecado? Não é Jesus, é o diabo, você entende? Então, de uma certa maneira, é por isso que eu falo, o cristianismo é remar contra a maré. O cristianismo é você se opor ao fluxo desse mundo. Porque o mundo, como diz uma frase, né? O mundo jaz no maligno. Por que o mundo jaz no maligno? Porque o mundo, ele está sob o domínio de Satanás. Então o Satanás pode dar poder para as pessoas? Sei lá, eu acho que pode. Por quê? Porque se ele é o príncipe deste mundo, ele tem esse tipo de autoridade aqui na Terra. Então o mundo inteiro está sobre o poder do diabo. E abre mais um texto lá, 1 João capítulo 5, 19. Isso não, mais uma vez pessoal, isso não impede de Deus ser soberano sobre tudo. Por quê? Porque Deus, na sua soberania, ele pode ter permitido que o Satanás domine por certo tempo sobre este mundo. Você entende? Deus deu a permissão para ele dominar sobre certo tempo. Por quê? Porque a maioria da humanidade está sob o domínio do pecado. E quem controla o pecado não é Deus, mas é o diabo. Porque Deus odeia o pecado, né? Então, quando Deus, nessa tentação, o inimigo fala sobre autoridade, que quer dar autoridade para Jesus, a gente vê que ele tenta em relação ao desejo de ter autoridade. E a humanidade, muitas vezes, tem o desejo de ter autoridade. Tem o desejo de ter o poder. Tem o desejo de controlar as coisas, né? E o desejo é algo que você não tem, mas que você quer ter no futuro, né? O desejo. Então a segunda pergunta da Trindade Satânica é essa: o que eu mais desejo? Eu desejo, né? Almejo ser alguém importante na sociedade, alguém que vai dominar sobre as coisas, né? Então tome cuidado com o seu anseio pela autoridade. Tome cuidado. Porque o seu anseio pela autoridade pode fazer você cair em pecado, né? Então esse é o segundo. E o terceiro, que seria a tentação de provar a Deus, que o diabo leva Jesus até a Jerusalém e fala: se joga aí, né? Que os anjos vão te pegar, como diz lá no Salmo, né? Ele está falando de um salmo, assim, vai lá, se joga aí. Então Jesus fala que não pode provar, tentar a Deus, né? E na verdade a terceira pergunta da Trindade Satânica é a minha vontade. A vontade é o de agora, é o que eu quero agora, né? Eu quero agora, a vontade agora é essa, né? Então a terceira pergunta da Trindade Satânica é a minha vontade. Qual que é a minha vontade? A minha vontade agora é de dormir, que eu tô com sono, tô cansado. Minha vontade agora é de sair para encontrar as pessoas, é de sair para fazer compras, é de sair para sei lá o que, né? Mas a minha vontade é aquilo que eu quero agora, né? E eu penso que você não pode ser dominado por aquilo que você necessita, você não pode ser dominado por aquilo que você deseja, você não pode ser dominado por aquilo que você quer agora. Você precisa ser dominado pela vontade de Deus, né? E é a grande oração de Jesus no Getsemane e a oração do Pai Nosso, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Aí depois a gente vai para o capítulo 4, versículo 14 ao 15, que Jesus volta para a Galileia. E veja só, o versículo 13, o versículo 14, ele fala assim: Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito,
Por toda aquela região se espalhou a sua fama e ensinava nas sinagogas, todos os elogiavam. Ou seja, o Espírito Santo do Senhor, ele acompanhava Jesus. O poder do Espírito Santo estava sobre Jesus e Jesus, ele agia com a ação do Espírito Santo de Deus em sua vida. E o que ele fazia quando o Espírito Santo estava sobre ele? Ele ensinava. Isso é muito importante, pessoal, você pensar nesse ponto de vista. O que é mais importante, você fazer milagre ou você ensinar? Jesus ensinava a palavra de Deus. Isso é o mais importante, pessoal. Nós temos que estar preparados para ensinar. Nós temos que estar preparados para trazer uma resposta para aqueles que nos perguntam, trazer uma resposta de vida para aqueles que estão longe de Deus. Nós precisamos estar preparados para ensinar. Aí do versículo 16 até o 30, Jesus prega em Nazaré. Então Jesus saiu com o poder de Deus e ele ensinava. E o versículo 18, ele cita aqui Isaías 61, versículo 1 e 2. Ele fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Veja bem, o Espírito Santo, esse aqui é a ação do Espírito Santo através de Jesus Cristo. O Espírito do Senhor está em Jesus porque ele ungiu, ou seja, o óleo do Espírito Santo foi derramado sobre Jesus e ele enviou para quê? Proclamar liberdade aos presos. O primeiro verbo que aparece aqui é pregar as boas novas e proclamar a liberdade aos presos. Né? Então nós estamos aqui, o nosso papel aqui na terra é pregar. Agora, eu digo para vocês, o seu papel é converter alguém? O seu papel é converter alguém? Não. Você não está aqui para converter ninguém. Você está aqui para pregar. Talvez seja o profundo desejo do seu coração que aquelas pessoas na sua família que não conhecem a Jesus, que elas conheçam e se entreguem as suas vidas para Jesus, não é verdade? É sim, eu creio nisso. Mas o seu papel não é converter ninguém. O seu papel é pregar o Evangelho. O seu papel é trazer uma palavra de esperança na vida dessas pessoas. O seu papel é amar essas pessoas e trazer a palavra de salvação para elas. Isso é muito importante vocês pensarem. E aí ele fala sobre a recuperação das vistas e libertação dos oprimidos. Ou seja, aqui já é uma ação através das nossas orações. Nós temos que orar e interceder por aqueles que sofrem, né? E o 19, é interessante que o versículo 19 está sozinho, essa parte. Proclamar o ano da graça do Senhor. E o que é o ano da graça do Senhor? Lá no Velho Testamento, os judeus que passavam por escravidão, se era um judeu para com outro judeu, o judeu ele só podia ter o outro judeu como escravo durante 7 anos. Né? E no sétimo ano ele daria o quê? O ano aceitável do Senhor. Ele daria a liberdade para esse escravo judeu, porque ele não pode ser escravo durante 7 anos. Mas olha só que interessante, né? Na Bíblia fala que alguns desses escravos, eles amavam tanto o seu Senhor, que eles voluntariamente se colocavam como escravos de Cristo, escravos daquele que eles amam, né? E é uma coisa interessante, né? Porque o nosso querido irmão Luiz Carlos, que está aí, que a gente está orando intensamente para ele conseguir o coração, né? Ele que criou essa banda, junto com outros irmãos, uma banda chamada Escravos de Cristo, né? E eles sempre falam, nós nos colocamos voluntariamente como escravos de Cristo. E isso, para nós cristãos, faz sentido, né? Mas para as pessoas no mundo não fazem. Inclusive os nossos queridos dirigentes de louvor, o Pedrinho e o Rodrigão, eles foram, junto com o Luiz Carlos, fazer uma apresentação em alguma rede de televisão que estava querendo fazer alguma apresentação
bandas gospel. Mas aí o cara do apresentador falou assim, detestei o nome de vocês. Por quê? Porque pro mundo ser escravo é ser perdedor, né? Então assim, ele falou assim, ó, esse nome tá horrível, muda o nome da banda de vocês, que o nome de vocês tá horrível. A música é boa, mas o nome é horrível. Mas por quê? Porque para as pessoas do mundo não faz sentido você se tornar escravo voluntariamente. Isso só faz sentido para nós cristãos, que voluntariamente nos colocamos como escravos de Cristo para viver totalmente dependente e sobre o domínio do Espírito Santo de Deus. Isso para nós é liberdade, né? É viver pela graça. Aí do versículo 42, opa, onde que eu tô aqui? Do versículo 31 ao 37 fala sobre a cura de um endemoniado de Cafarnaum. E aí, nessa cura do endemoniado de Cafarnaum, a palavra de Deus diz no versículo 32 que todos ficaram maravilhados com o seu ensino porque falava com autoridade. A autoridade da palavra de Jesus não era uma palavra autoritária porque ele era mandão, não. Mas porque essa palavra de autoridade vinha de uma pessoa que experimentava e que vivia na presença de Deus e buscando o viver da palavra de Deus, né? Então, assim, eu digo para vocês assim que muito da autoridade de uma pessoa vem por conta do seu histórico, né? Por conta daquilo que ele já passou em Deus e que ele vai trazer essa palavra com autoridade. Então Jesus, por ele ser a palavra de Deus, ele tinha autoridade da palavra. Então quando Jesus ensinava, ele não tinha dúvidas. Jesus não tinha... ele não falava assim, eu acho que. Jesus tinha autoridade nas suas palavras, porque ele é a palavra de Deus. E aí o versículo 33... eu acho tão interessante que o versículo 33 fala, na sinagoga havia um homem possesso de demônio. Primeira coisa, eu fico pensando, né? Dentro da sinagoga, que é um lugar dos religiosos, um lugar que se busca a Deus, dentro da sinagoga pode ter um endemoniado, né? E eu penso que sim, pessoal. Quando eu era mais jovem, e eu experimentei esse negócio de expulsar demônio, né, das pessoas, eu lembro que eu falei pro meu pastor, eu falei assim, pastor, eu queria começar um ministério de expulsão de demônios, eu queria sair aí pelos centros de Umbanda expulsando os demônios. Ele falou, não, Joel, você está errado. Ele me deu uma bronca, ele falou, você está errado. Não é você que vai atrás do diabo, é o diabo que vem atrás de você. Por quê? Porque a pessoa que está possessa do diabo, ela quer ser liberta. Então, no fundo, são os endemoniados que buscam aqueles que têm autoridade para expulsar os demônios. É por isso que não vem endemoniado para qualquer um. Não aparece endemoniado para qualquer igreja, para qualquer pessoa. Porque se você não está preparado, Deus não vai te dar uma prova que você não consiga passar. Aí já tem um monte de gente falando assim, tomara que eu nunca esteja preparado, porque eu não quero passar por isso. Certeza, né? Tem um menino que eu conheço que ele falou assim, pastor, eu nunca quero encontrar um desses não, eu tô fora, eu não quero não. Né? Mas eu falei, não, o dia que eu souber que tem um desses aí, eu vou te levar comigo, você vai comigo, eu vou te ensinar como é que faz. Não, pastor, eu não quero não. Né? Mas eu penso que quando nós temos a presença de Deus, quando nós temos a certeza de quem habita no nosso coração, você vai ter medo do diabo? Por favor. Por favor. Você não pode ter medo do diabo, né? Você tem que ter medo de Deus, né? Então, quando eu tinha 16, 17 anos, eu falava para Deus, Deus, por favor, me dá um endemoniado, eu quero expulsar um demônio. Por favor, e não aparecia. Não vinha. Eu, não, Deus, por favor, vai, Deus, me dá um endemoniado que eu quero pular em cima dele, eu quero expulsar o demônio. E não vinha. Aí a primeira vez que me aconteceu um caso foi com 19 anos. Eu estava numa igreja lá e na minha frente,
Uma mulher estourou assim, começou a chutar as cadeiras, falando que ia matar todo mundo com voz estranha. Aí quando eu fui pegar ela assim, os líderes daquela igreja pegaram aquela pessoa para orar. Eu falei, realmente, eu não sou nem líder dessa igreja, tô visitando e quero fazer parte disso aqui. Não, tá errado, então eu deixei. Mas até que numa viagem missionária, acho que aí eu já tinha uns 21 anos mais ou menos, lá sim apareceu, eu era o líder, tava até ouvindo, né? Eu era o líder dessa viagem missionária, tava tocando bateria no ginásio, a gente pregando o evangelho para a cidade inteira, e aí uma mulher veio querendo pegar o microfone do pastor e querendo falar alguma coisa. Aí eu falei, ah não, essa mulher tá endemoniada, certeza. Aí eu chamei uns outros líderes, a gente pegou essa mulher e foi orar por ela, né? Aí foi minha primeira experiência em orar por um endemoniado. Mas eu penso, sabe, pessoal, a gente não tem que ter medo de endemoniado, não. A gente não tem que ter medo de demônio. A gente não pode subestimar, mas a gente não pode ter medo, porque se maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo, para que eu vou ter medo deles? Eu tenho mais medo de mim mesmo do que do diabo. Porque eu já falei para vocês, quem são os nossos três maiores inimigos? O diabo, o mundo e eu mesmo. Qual que é o mais forte? Eu mesmo. O pior inimigo meu sou eu mesmo. O segundo é o mundo, que me pressiona para eu desviar do caminho do Senhor. E o terceiro é o diabo, que é o mais fraquinho dos inimigos, né? Então você tem que ter isso na sua cabeça. E aí Jesus dentro da sinagoga apareceu um caso desse. E dentro da nossa igreja pode aparecer, né? Ah, pastor, mas aqui não é um lugar santo. Não, o lugar não é santo. Santos são as pessoas que estão aqui dentro. Nós consagramos esse lugar, mas santo mesmo são as pessoas que estão aqui dentro. E não o lugar em si, né? Então a gente tem que ter isso na nossa cabeça. E aí o versículo 35 é interessante que quando Jesus foi expulsar esse demônio, ele falou assim, cala-te, né? Ou seja, você vê aí muitas igrejas dessas neopentecostais que fica conversando com o diabo, né? Como é seu nome? Da onde você veio? O que você faz no final de semana? Fala sério, né? Então, assim, não é para ficar conversando com o diabo. Se o cara tem o processo, tem que expulsar logo e não ficar conversando com ele. Aí no capítulo 4, versículo 38 a 39, a gente vê a cura da sogra de Pedro, né? Então aqui acontece algumas curas, né? E para você ter uma ideia, o único lugar onde fala que essa mulher tinha uma febre alta foi Lucas. Porque Lucas poderia identificar que essa mulher estava com uma febre alta, né? Porque ele era médico. E aí, versículo 39, estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre e a deixou. E ela se levantou imediatamente e passou a servi-los, né? Naquela série que eu falei para vocês, lá da Bíblia King James, né, que eu mandei para vocês, se alguém assistiu um episódio, tem o episódio da cura da sogra de Pedro lá. E é muito interessante. A senhora tá deitada assim, toda acabada assim, Jesus vai lá, repreende a febre, ora por ela. De repente a mulher levanta e fala, o que vocês estão fazendo aí? Vamos para a cozinha? Vamos servir as coisas? Muito engraçado, né? A mulher foi curada e já começou a dar bronca em todo mundo. Falou, vamos trabalhar, vamos fazer alguma coisa, né? Mas então, a cura da sogra de Pedro. Capítulo 4, versículo 40 a 41, a gente vê que Jesus, ele realiza outras curas, né? Ao pôr do sol, o povo trouxe Jesus, todos os que tinham vários tipos de doença, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Além disso, muitas pessoas saíram demônios, gritando, tu és o Filho de Deus. E ele, porém, repreendia que não permitia que o falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Mais uma vez, por que Jesus não queria que as pessoas ficassem falando quem ele era através das curas? Porque Jesus não queria ser lembrado como um curandeiro, como alguém que curava doenças, como um milagreiro. Jesus queria ser reconhecido como o Salvador do mundo, aquele que morreu numa cruz e pagou pelos nossos pecados e hoje é o nosso Senhor e Salvador das nossas vidas, né? Então Jesus não queria ser, presta atenção no que eu vou falar para vocês, Jesus não olhava o milagre como um fim, mas Jesus olhava o milagre como um meio para que essas pessoas entregassem a sua vida
para Jesus. Isso é muito importante da gente pensar, né? Aí do versículo 42 ao 44, Jesus vai para um lugar deserto. Ao romper, versículo 42, ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário, as multidões o procuravam e quando chegavam até onde ele estava, insistiam que não as deixasse. E ele disse, é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também, porque para isso fui enviado. E continuava pregando nas sinagogas da Judéia, né? E eu creio que Jesus ele precisava desses tempos de solitude, né? E às vezes eu penso, sabe, que eu estou precisando de um momento de solitude na minha vida também, de poder realinhar com Deus, de poder passar um tempo sozinho, de refletir na minha vida. Às vezes a gente fica tão cheio de coisa para fazer e tão atarefado com as coisas daqui da terra que a gente acaba perdendo um pouquinho desse tempo que a gente precisa ter de solitude com Deus. E isso é algo que Jesus tinha. Jesus buscava na sua vida momentos de solitude. As pessoas ficavam correndo atrás de Jesus, mas Jesus tinha breves momentos de solitude onde ele se deleitava na presença do Pai e buscava a presença do Pai, né? Aí começa o capítulo 5, e o capítulo 5, a gente vê aqui o chamado dos discípulos, que vai do capítulo 5 até o capítulo 6, versículo 16. Todo esse bloco, ele está envolvendo, então, o chamado dos discípulos, né? E aqui a gente vê, do capítulo 5, de 1 a 11, o chamado dos 4 pescadores, né? E aí o versículo 5, né? É interessante que Jesus ele estava perto do lago Genezaré e uma multidão comprimia todos os lados para ouvir a palavra de Deus. As pessoas estavam fazendo o que aqui com Jesus? Ouvindo a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhe que afastasse um pouco da sua praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse Simão, vá para onde as águas são mais profundas e a todos lancem a sua rede de pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. Primeiro, você acha que Pedro, aqui o Simão, ele lançou a rede do nada, só porque Jesus chega e fala, lança a sua rede? Não, né? Então, por exemplo, você é um pescador profissional, você conhece todas as estratégias de pesca. Aí chega alguém do nada e fala assim, joga a sua isca ali no meio, né? Você entende, pessoal? Um pescador profissional que vive disso não vai ouvir qualquer opinião. A não ser que você seja um super de um pescador famoso e você fala assim, deixa eu te dar uma dica, faz isso, isso, isso. Aí o cara faz, mas assim, alguém que vem do nada, não tá segurando uma vara de pesca, nunca pescou na vida e fala para você lançar uma rede, como que você vai obedecer? E aí eu penso que Simão, Pedro, ele obedeceu a Jesus, por quê? Porque Jesus era mestre. Porque o que Jesus estava fazendo antes de ele entrar no barco? Diz aqui, Jesus estava com uma multidão e ele estava, as multidão estava ouvindo o quê? A palavra de Deus. Então, de certa maneira, Pedro olhou para Jesus agora como um mestre, como um professor. Tá bom, vai. Já que você prega com autoridade, já que a sua palavra tem autoridade, já que você está ensinando uma coisa boa, já que é porque você está falando, eu vou lançar essa rede sobre a sua palavra. É importante, pessoal, você entender que não adianta só lançar a rede, você tem que lançar a rede segundo a palavra de Deus para você ver o milagre. Ou seja, não adianta você ficar orando por milagre se você não está fazendo tudo isso baseado na palavra de Deus. E aí Pedro lança a palavra, lança a rede, e aí ele vê o milagre. Aí o que acontece, né? Quando existe o reconhecimento no versículo 8. Quando Simão Pedro viu, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-se de mim, Senhor. Então veja bem, no versículo 5, o Simão chama Jesus de mestre. No versículo 8, Simão chama ele de Senhor.
Houve um reconhecimento de que esse Jesus não era um simples professor de escola dominical, mas que era o pastor, o criador dos céus e da terra, o Deus todo-poderoso, soberano, que domina sobre as nossas vidas, e que ele não é simplesmente um ser humano, mas ele é o Senhor da minha vida. Pedro entendeu, de mestre ele entendeu que Jesus era o Senhor. Mas de uma certa maneira, Pedro só reconheceu que Jesus era Salvador depois que ele negou a Jesus e depois que ele encontrou com Jesus ressurreto. E aí ele fala assim: não, agora Jesus é o meu Salvador também. Você entende que na vida de Pedro houve um processo de crescimento espiritual, houve um processo de desenvolvimento espiritual na vida de Pedro? Não foi à toa que Pedro chega a ser um dos maiores apóstolos aqui da terra. Mas houve um processo de transformação na vida de Pedro. E eu vou dizer mais para vocês. Antes de Pedro estar pescando, você sabe quem era Pedro? Pedro era um judeu religioso que buscava o Messias, mas ele buscou tanto o Messias que ele não achava, que ele desistiu de buscar o Messias, ele foi pescar com o pai. É interessante você pensar que o trabalho de pescaria do Pedro era uma fuga por ele não ter encontrado uma vocação espiritual. O Pedro, ele era um judeu que estudava a palavra, que buscava o Messias e que ele não tinha encontrado. Ele desistiu de buscar o Messias, ele foi pescar. E aí, no meio dessa pesca, Jesus aparece e ele encontra com o Messias. Mas o que acontece depois que Jesus morre? Pedro fala para os seus discípulos: vou pescar. Ou seja, Jesus morreu e o Pedro, mais uma vez, estava desistindo da sua vocação espiritual e voltando para a sua vocação física. Pedro voltou a pescar e os discípulos falaram: nós vamos com você. Está no Evangelho de João. E aí você percebe o quê? Que o Pedro, ele estava buscando a Deus, mas ele não encontrou e foi pescar. No meio da pescaria, Jesus aparece e fala assim: eu vou te fazer pescador de homens. E aí o Pedro volta para o processo. Mas aí depois Pedro desiste do processo de novo, quando Jesus morre, e volta para pescar. Mas aí depois Jesus ressurreto volta para o Pedro pescando e fala: Pedro, lança sua rede para lá, já ressurreto. Pedro pega um monte de peixe. Pedro lança sua capa, começa a nadar, vai até a beira e conversa com Jesus. Enquanto eles comiam, Jesus fala: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. E aí Pedro, então, aqui nessa segunda, vamos dizer assim, que eu diria para vocês que seria a terceira chamada de Pedro. Porque Pedro já era judeu, desistiu, foi pescar. Aí depois Jesus chamou daí, ele foi pescar. Aí agora Jesus está chamando ele de novo. E aí dessa terceira vez Pedro entende: não, é assim que eu quero viver. E depois você nunca mais vê Pedro voltando a pescar. Porque Pedro não, depois dessa última chamada de Jesus ressurreto, Pedro nunca mais desviou do caminho do Senhor. E ele foi usado como um grande apóstolo. Inclusive no começo do livro de Atos, você vê que uma pregação de Pedro, mais de 3.000 pessoas se converteram na pregação de Pedro. Olha o tamanho da pesca maravilhosa desse pescador de homens. Depois que ele saiu, ele reconheceu Jesus como ninguém para mestre, de mestre para Senhor, de Senhor para Salvador. E aí a palavra de Deus incorpora na vida de Pedro. E Pedro não só lança uma rede física, mas ele lança a sua pregação, o seu ministério, a sua vida, e a sua vida traz resultado. Mais de 3.000 pessoas foram batizadas, foram cheias do Espírito Santo de Deus e se converteram ao caminho do Senhor. Então nós precisamos prestar atenção nisso. E os discípulos, diz o versículo 11, que eles deixaram tudo e o seguiram. Aí o capítulo 5, de 12 a 16, Jesus cura um leproso. O interessante do versículo 12, dessa cura do leproso, que o leproso diz assim, a palavra diz assim, que o leproso prostrou-se com o rosto em terra, rogou-lhe:
se quiseres, pode purificar-me. E essa frase, se quiseres, pode purificar-me, não é uma pergunta, é uma afirmação. Você entende? A fé desse leproso era tamanha que ele não faz uma pergunta. Ô Jesus, será que você pode me purificar? Não. O leproso, ele tinha plena certeza. Jesus, eu tenho certeza que você pode purificar-me. E nós muitas vezes duvidamos da graça de Deus, do poder da graça de Deus. Porque nós, ao invés de falar, Jesus, cura essa pessoa, nós falamos, ah, Jesus, será que você pode curar? Você entende? Não, não duvide da graça e do poder de Deus. Creia na graça e no poder de Deus. Ore com convicção. Ore com convicção. Isso não significa que tudo que você orar vai acontecer, porque não é a sua vontade, mas é a dele. Mas quando você orar, por favor, ore com convicção. Ore com convicção no seu coração. Aí depois, e mais uma vez, né, versículo 16 diz o quê? Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Mais uma vez a gente vê Jesus buscando momentos de solitude, onde ele buscava a Deus na sua solitude. Capítulo 5, versículo 12 a 16, capítulo 5, 17 a 26, ele cura um paralítico em Cafarnaum. E é aquela história em Marcos que Jesus fala que o paralítico é colocado sobre o teto e os amigos do paralítico descem o paralítico pelo teto, né? E o versículo 20, ele diz assim, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse, homem, os seus pecados estão perdoados. E aqui está uma lição extremamente importante para nós. Por quê? Porque o que é mais importante para Jesus, pessoal? Curar a doença física ou curar a doença espiritual? O que é mais importante, pessoal? Curar o seu Covid-19 ou curar o seu coração do pecado? O que é mais importante, pessoal? E é por isso que eu digo para vocês, e eu digo assim, sem duvidar muito não, pessoal, que tem muita gente aqui que não vai ser curada da sua doença física. Mas se você crê no Senhor Jesus, eu tenho plena certeza que Ele cura toda a doença espiritual que é o pecado. Porque eu vou dizer para vocês, pessoal, Jesus curou todas as pessoas aqui no seu ministério, na sua vida, enquanto Jesus estava aqui na vida dele. Jesus curou todo mundo, todas as pessoas do mundo? Não. Jesus curou alguns. Por quê? Porque o milagre da cura não era o objetivo de Jesus. O objetivo de Jesus era curar a doença espiritual das pessoas, que é o pecado. E é por isso que Jesus fala, o paralítico desce na frente de Jesus e Jesus fala, homem, os seus pecados estão perdoados. Porque o mais importante é a cura dos pecados nas nossas vidas. E aí Jesus, então, ele faz o quê? Aí porque os fariseus começam a pensar, quem é esse cara para perdoar pecados? Ele não é ninguém para perdoar pecado. Quem é esse camarada? Ele não veio de Nazaré, nem tem profeta em Nazaré. Ele não é filho do carpinteiro? Como assim que ele pode curar, né? Ele pode perdoar pecados. Eu conheço esse camarada. Então, assim, o que acontece? As pessoas não estavam reconhecendo, mas Jesus fala assim, o que é mais difícil? Eu falar para esse paralítico, levanta e anda, ou eu falar para ele, os seus pecados estão perdoados? E para mostrar que o Filho do Homem veio para perdoar pecado, ele fez esse milagre. Então, pessoal, olha só, é bom a gente ter isso em mente, pessoal. O milagre, ele acompanha a pregação da palavra, e não o contrário. Você entende? E não o contrário. O nosso objetivo não é ver as pessoas curadas fisicamente. O nosso objetivo é ver as pessoas salvas pelo poder e a graça do Senhor Jesus. Então vamos ter essa plena certeza de que Deus veio purificar e lavar os nossos pecados. Aí no capítulo 5, versículo 27 a 28, fala sobre a vocação de Levi. E fala aqui sobre o chamado de quem? Do Mateus. Lembra do Mateus? E o Mateus, antes de se converter, ele era chamado de Levi.
e depois de se converter ele é chamado de Mateus. Inclusive, quando a gente vai para o capítulo 6, versículo 12, né, você vê que Jesus, o Mateus, ele é chamado, né, depois de se converter, ele é chamado de Mateus. O Levi é chamado de Mateus. Vamos lá. Capítulo 5, versículo 29 a 32. Jesus come com os pecadores, porque esse Levi, ele fez um banquete e os amigos de Levi todos eram cobradores de impostos. Então, todos eles estavam lá e Jesus fala. Só que Jesus fala uma coisa muito importante aqui nesse discurso, que ele fala sobre o pano velho que não pode ser colocado na roupa nova, o vinho novo que não pode ser colocado em odres velhos, né? E aqui, na verdade, é uma crítica ao velho, que significa as experiências que as pessoas tinham com as cerimônias da antiga aliança, ou seja, as tradições farisaicas, né? Então eles baseavam a vida nas tradições, naquilo que era o jeito de se fazer religião naquela época. Só que Jesus está trazendo algo novo, uma nova aliança, né? E essa nova aliança está baseada nos ensinos de Jesus Cristo. Aí começa o capítulo 6. O capítulo 6, ele fala sobre que Jesus é o Senhor do sábado. Do versículo 1 até o versículo 5, a gente vê que Jesus está discutindo a questão do sábado e os fariseus estão querendo pegar Jesus através da lei do sábado, né? Inclusive, é importante você entender o quê? Que o trabalho no final de semana, no sábado, é o trabalho que gera lucro, né? Então ninguém aqui pode trabalhar no sentido de gerar lucro, mas assim, para sua sobreviver simplesmente porque você precisa fazer isso, ou porque alguém precisa, sua família precisa. Por isso que tem gente que trabalha no domingo, sei lá, no sábado, no dia que você separa para o Senhor. Então não é pecado você trabalhar no dia do Senhor, se você pensar que você não está fazendo isso para ficar rico, milionário, entendeu? Você não está fazendo isso simplesmente porque você está lucrando e aumentando as suas riquezas. Você trabalha porque precisa, né? Então é bom você entender o quê? O sábado, nós não fomos feitos para o sábado. O sábado foi feito para a humanidade, né? Então colocar isso na sua cabeça. E aí a gente vê que os fariseus, eles queriam pegar Jesus de qualquer jeito. Aí no capítulo 6, versículos 6 a 11, tem aquele caso do homem com a mão atrofiada. E aí o versículo 9 diz assim: Jesus disse: eu lhes asseguro o que é permitido fazer no sábado, bem ou mal, salvar vida ou destruí-la. Por quê? Porque os fariseus queriam usar o sábado para destruir a vida de Jesus, né? Então Jesus está falando, para que é o sábado? Para o bem ou para o mal, né? Então os fariseus estavam querendo usar a questão do sábado para fazer o mal, para matar alguém. Isso é terrível, né? Imagina. E eu fico pensando, né, pessoal, existe gente na igreja, não na nossa, eu acho que na nossa não tem, mas existe igreja pessoas na igreja que só ficam olhando as pessoas para julgar elas e condenar elas no inferno. Pessoal, cuidado com isso. Não julgueis para não ser julgados, não é verdade? Não julgue o próximo, porque da mesma maneira que você julgar o próximo, você também será julgado, né? Então é importante a gente entender essa questão, né, de que os fariseus, eles eram pessoas que usavam pano velho, que usavam odres velhos, né? Que usavam das cerimônias antigas e do tradicionalismo para querer criticar o novo, para criticar a nova aliança. Então, nós temos que pensar o quê? Que a mensagem precisa ser a mesma, o objetivo precisa ser o mesmo, mas a capa pode mudar, né? O formato pode mudar, mas a essência não pode mudar de maneira alguma. Aí a gente vai para o versículo 17, 6 a 11, né? O 12 a 16, que é a escolha dos discípulos, né? Jesus, então, acaba escolhendo os discípulos e você tem o nome deles aqui. Inclusive, no versículo 5 tem o nome de quem?
Mateus, né? Então Mateus mudou o nome de Levi para Mateus. Alguns mudaram o nome, alguns não, né? E aí quem são os discípulos, né? Os 12. Pedro, André, Tiago, João, Filipe e Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, o filho do Tiago, e o Judas Iscariotes. Aí, do versículo 17 até o 19, Jesus cura os enfermos de novo. Versículo 19 diz assim: e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava a todos. Né? Aí eu vou dizer para vocês assim, né? Ah, então quer dizer que se eu tocar, vai sair poder e eu vou ser curado, né? Eu queria dizer para vocês assim, isso no caso de Jesus, tá, pessoal? Não vai querer tocar no pastor achando que do pastor vai sair poder, não vai sair nada, né? O máximo que vai sair é o suor do pastor que está lá se esgoelando para pregar, e a sua mão vai ficar molhada de suor. A única coisa que pode sair do pastor é suor, pessoal. Não vai sair poder nenhum, né? Poder vem de Deus. Então deixa eu explicar uma coisa para vocês. Por que de Jesus saía poder? Porque ele é a fonte primária de luz. Você entende? Jesus era a fonte primária de luz. Então, assim, nós somos... Vamos fazer essa comparação que eu já fiz uma vez. Jesus é o Sol. O Sol é fonte primária de luz. Eu digo para vocês, a Lua, ela brilha? Ela brilha, não brilha? A Lua brilha. Mas a Lua brilha o quê? Ela não é fonte primária de luz. A Lua brilha porque a luz do Sol bate na Lua e a gente vê a Lua. Então, nós não temos poder. O poder vem daquele que é a luz primária, que é a fonte primária de energia. Então não adianta você querer tocar em homem. Ah, não, mas aquele pastor, o Billy Graham, eu quero encostar nele, porque se eu encostar nele, eu vou receber poder. Ah, não, se eu encostar naquele pastor, vai sair poder. Não, não vai sair poder, porque toda a humanidade é o reflexo da imagem de Deus. O que tinha poder era Jesus, os outros não têm poder. Você entende? Nós podemos impor as nossas mãos? Sim. Nós impomos a mão quando nós oramos por imposição de mãos, nós colocamos a mão em alguém para orar, nós estamos servindo essa pessoa. Nós não estamos transferindo poder, nós não estamos transferindo unção para as pessoas, nós estamos servindo essas pessoas. Deu para entender? Então, assim, o poder que saía de Jesus é diferente do poder que sai de nós, porque de nós não sai nenhum poder, de nós não sai nada. É tudo o poder que vem da fonte primária, que é Jesus. Tá bom? Então, aí o capítulo 6, versículo 20 a 23, ele vai falar sobre as bem-aventuranças, né? E eu não tenho mais tempo, mas só queria deixar aqui alguns relatos. Quando ele fala pobre, é pobre daqueles que sentem necessidade espiritual de buscar a Deus. A fome é a fome da justiça de Deus, né? Nós temos fome de ter a justiça de Deus em nossas vidas. O choro é a tristeza de Deus. Anota aí choro e coloca 2 Coríntios 7:9. Lá em 2 Coríntios 7:9 fala que a tristeza que vem de Deus gera arrependimento e não remorso. A tristeza do mundo gera morte e remorso. Aí você pode até lembrar do pecado, da negação de Pedro e de Judas. Um teve arrependimento e o outro teve remorso. Um experimentou a vida e o outro experimentou a morte. Aí o versículo 24 a 26 fala sobre os ais. E esses ais, na verdade, estão diretamente opostos às 4 bênçãos da bem-aventurança, do versículo 20 ao 23. É o versículo 24 ao 26. Aí o 27 ao 31 vai falar sobre a vingança, que nós nesse mundo andamos contra o fluxo desse mundo. Versículo 32 a 36, o amor ao próximo. Versículo 37 ao 38, o julgamento ou o juízo. Nós temos que confiar no juízo de Deus e não dos homens. Versículo 39 ao 42, Jesus critica que os fariseus que são cegos estão querendo guiar os outros cegos, ou seja, a gente nem conhece a Deus de verdade e quer ensinar os outros a andar com Deus, sendo que você nem conhece a Deus.
O versículo 43 ao 45 fala sobre as árvores e seus frutos, e ele traz de novo aquela palavra de Mateus 12, que fala que a boca fala o que está cheio o nosso coração, e que pelos frutos conhecereis de onde vem essa árvore. Né? E para terminar do 46 ao 49, ele vai falar sobre as duas casas. Uma casa foi fundamentada sobre a rocha e a outra sobre a areia. Vieram as dificuldades, uma caiu e a outra não caiu. Que a nossa vida esteja fundamentada, alicerçada e arraigada na fé no nosso Senhor Jesus e na palavra de Deus. Amém? Muito bem, pessoal. Ufa, falei demais para variar, né? Até cansei. É muita coisa, né, pessoal? É muita coisa para falar aqui. Jesus, eu queria ter mais tempo para falar de tudo, mas deu para terminar o de hoje, né? Porque como acumulou a introdução demora muito também, né? Tá bom? Então, pessoal, hoje é quarta-feira. Nossa, hoje é quarta-feira, meu Deus, tá acabando muito rápido, né? Sexta-feira a gente tem a devocional, sábado também. E aí, segunda-feira é feriado, tá, pessoal? Segunda-feira o pastor vai descansar, não vai ter devocional, mas continuem a leitura de vocês, a gente vai voltar na outra quarta-feira, tá bom? Lembrando que esse domingo é batismo, vamos orar pelos batizandos. A última semana é uma semana de muitas dificuldades, eles ainda têm que fazer a gravação do testemunho deles, tá? E a gente vai orar pelos batizandos, tá bom? Vamos orar então, vamos estar terminando? Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra, Deus. E eu oro, Deus, para que nós aqui, nessa devocional, e oro por essa igreja, que a nossa igreja seja uma igreja que estuda a tua palavra, que conhece a tua palavra, que não vai cair na ladainha do diabo, que pega textos fora de contextos para transformar em pretextos, mas que nós possamos estudar a tua palavra e viver a tua palavra na íntegra. Abençoa-nos, Pai, nesse estudo da tua palavra, que nós possamos viver de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu querer, Pai. Guia-nos conforme o teu Espírito Santo, assim como o Espírito Santo guiou Jesus em meio às provações, guiou Jesus mesmo nas tentações do diabo. Pai, nós queremos ser guiados e cheios do poder e da graça do teu Espírito Santo nas nossas vidas. Te agradecemos pela tua palavra de transformação, que o Senhor continue nos guiando conforme o teu querer e a tua vontade. Abençoa esse dia, nós te pedimos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bom, pessoal. Deus abençoe, tenha uma ótima quarta-feira. A gente se vê na sexta-feira de novo, tá bom, pessoal? Tchau, tchau. Bom almoço para vocês. Tchau, tchau.